Tá, gravando eu já coloquei para gravar já. Ok, então. Então vamos dar início aqui. Quero fazer então uma apresentação rápida aqui, então agradecer. Olá, pessoal, todos aqui presentes aqui no nosso webinar da tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor José Ricardo Batista, professor e coordenador da incubadora de empresas Mackenzie, aqui de Higienópolis. E é uma grande satisfação em participar de mais um webinar da nossa série Inovação e Educação Empreendedora. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o palestrante desta tarde aqui, o Paulo, que logo mais iremos fazer uma breve apresentação do currículo dele, e também a professora Juliana Abruzio, que é a coordenadora de inovação e tecnologia, e a nossa equipe também responsável por toda a realização deste evento, e também agradecer aqui a presença do Rafael, que é da nossa Liga MAC Empreende. Cumprimento também aqui os nossos queridos professores, na pessoa aqui também cumprimento aqui o professor Marcos Morita, que está na sala, e todos os demais professores presentes, os nossos empreendedores, alunos e convidados presentes aqui nesta tarde. A palestra desta tarde é de Paulo Padula, que irá abordar o tema Inovação Aberta e Investimentos em Startups, Aprendizados do Vale do Silício. Gostaria de passar agora a palavra para o Rafael, para uma breve apresentação, para que ele se apresente, e aí, na sequência, o professor Luciano fará a leitura, a apresentação e a leitura do mini currículo do nosso convidado. Por favor, Rafael. Perfeito. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Sim. Perfeito. Então, muito boa tarde ao professor José Ricardo. Boa tarde ao Paulo também. Boa tarde a todos daqui da mesa e a todos que estão ouvindo. É um prazer fazer parte aqui dessa webinar que tem tudo para ser incrível, né? Quando li o título ali, vi o anúncio, fiquei com muita vontade de participar. Bom, me apresentando, eu sou o Rafael, eu sou aluno aqui de administração de empresas aqui do Mackenzie. Tô no último ano aí da graduação e sou presidente da Liga de Empreendedorismo do Mackenzie, que a gente chama aqui de Mac Empreende. Nosso grande objetivo é fomentar o empreendedorismo para os alunos, né, aproximar os mackenzistas do universo do empreendedorismo, de grandes players do mercado, empreendedores, e todos os agentes que são importantes nesse ecossistema. Então, tá fazendo parte de uma webinar assim tão importante, né, que fala sobre um tema tão relevante para esse universo, é muito gratificante para todos aqui da Mac Empreende. Então, queria também mandar um abraço aos membros aí, que é provável que alguns estejam assistindo, e desejar uma ótima webinar a todos aí. Muito bem, grato, Rafael. Boa tarde a todos. Como o professor Zé Ricardo falou, meu nome é Luciano de Assis, eu sou responsável pela incubadora do CCT Campinas. Muito bem-vindo, Paulo. Estamos aqui ansiosos para conhecer um pouco da tua experiência, compartilhar esse conhecimento contigo. Vou ler aqui o teu mini currículo para o pessoal de casa te conhecer um pouco mais já de início. Paulo Pádua é formado em administração de empresas pela FGV e em direito pelo Mackenzie, com pós-graduação em marketing. Exerceu posições de liderança em empresas como Ambev, Coca-Cola, Unilever e Diageo, e de tecnologia, onde liderou a operação da Decolar.com durante o processo de IPO em Nova York. É investidor, conselheiro e mentor de startups desde 2015, Campus Party, Brasil Lab, Anjos do Brasil, e desde 2020 conselheiro da Federação do Comércio do Estado de São Paulo e jurado do Programa de Aceleração da Federação das Indústrias de Minas Gerais. A Plug and Play é a maior plataforma de inovação e o Venture Capital mais ativo do mundo em 2020, de acordo com o PitchBook. Desde sua origem, nos anos 90, vem acelerando e apoiando startups como Rappi, PayPal, Dropbox
em seus 38 escritórios ao redor do mundo. Paulo Padula, muito grato pela sua presença. Estamos aqui todos ouvidos para a sua apresentação. Fique à vontade. Obrigado, pessoal. Vou dividir minha tela aqui. Enquanto isso, já agradecendo a oportunidade, né, de estar conversando com a comunidade empreendedora do Mackenzie. Eu imagino que vocês já estejam vendo minha tela, só se puderem me confirmar. Vamos sim. Perfeito, pessoal. Bom, como foi falado, né, a gente vai começar a nossa conversa de hoje com uma breve apresentação da Plug and Play. Vou falar um pouco do nosso modelo de negócios, né, e por que ele trouxe os aprendizados que a gente vai discutir na sequência. Vamos conversar um pouquinho sobre Venture Capital, né, que, na nossa opinião, é um dos grandes enablers do Vale do Silício ser o ecossistema de inovação que é hoje. Vamos falar um pouquinho de transformação digital e inovação aberta. E, no final, vamos tentar amarrar essas duas conversas, né? Como a inovação aberta se conversa com o Venture Capital na forma dos Corporate Venture Capital. E, no final, a gente vai ter um tempinho para perguntas e respostas também. Bom, muito brevemente, pessoal, a Plug and Play começou nos anos 90, como foi dito, né? Essa foto é da primeira sede, que ganhou essa fama de Lucky Building por ter sediado uma empresa, o Google, quando tinha apenas 2 funcionários, ter sediado a Dropbox, a Danger, que se tornaria o Android, a SoundHound, enfim, inúmeras empresas que foram os vencedores, né, daquela primeira onda da internet dos anos 90. A partir de 2006, a Plug and Play entendeu que ela não só apoiaria as startups com espaço para trabalho, mas também com capital. Então, ela se formalizou numa atuação de Venture Capital. A partir de 2012, a gente passou a ser buscado por empresas, né, grandes corporações, que conheciam esse track record da Plug and Play em desenvolver e fomentar startups e precisavam de ajuda para acelerar suas estratégias de inovação. Então, o nosso primeiro parceiro, né, que é parceiro até hoje, foi a Mercedes-Benz, e nós temos hoje 500 parceiros corporativos, né? A gente começou a internacionalização em 2017, com a abertura dos escritórios de Munique, Pequim e Tóquio, e desde 2020 temos a nossa Management Entity local, com um escritório aqui em São Paulo para serviço toda a América Latina. Muita gente pergunta, né, o que é a Plug and Play? É uma consultoria? É uma agência? E a gente gosta de definir como uma plataforma de agentes de transformação. Então, eu fomento startups, eu apresento essas startups para empresas, mas eu também fomento que startups conversem com startups, Venture Capital conversem com mentores. A gente tem muito esse diálogo que a gente está tendo hoje, né, com o ambiente acadêmico. Então, realmente fomentar que todos os agentes de transformação do ecossistema estejam em contato e tenham esse mindset colaborativo, né, que acaba gerando um valor que é mútuo e sustentável para todos os envolvidos. Falando um pouco da plataforma de inovação. Então, como Venture Capital, a nossa tese é investimentos muito diversificados. Então, ano passado foram 160 investimentos, né, com ticket médio menor, e nós co-investimos com as Venture Capital mais ativas do mundo. Então, SoftBank, a Sequoia, a Tiger, Anderson Horowitz, enfim, nós somos parceiros desses grandes Venture Capitals do Vale do Silício. A gente também tem uma plataforma de aceleração. O ano passado foram mais de 2.000 startups aceleradas e recebendo bootcamps, mentorias, office hours, exposição a mentores e a Venture Capital, e uma plataforma de inovação corporativa, como eu falei, hoje são mais de 500 grandes parceiros. Trazendo um pouco, né, para a nossa realidade, eu falei que hoje são 38 escritórios, né, é um ecossistema de cerca de 40.000 startups com curadoria. É bem importante ressaltar, né, no caso da gente ter empreendedores aqui na plateia, que a Plug and Play não cobra para a startup fazer parte dessa comunidade. Ela não cobra nem FII, nem cobra equity. E o porquê dessa diversidade? Né? A gente acredita muito que a inovação não deva ter fronteiras. Então, uma empresa de agro que está localizada em São Paulo pode se beneficiar de uma solução que está na Coreia, ou que está em Frankfurt, ou que está em Topeka. Enfim, realmente trabalhar para que a inovação esteja aberta, independente de onde a necessidade esteja. Uma outra coisa que a gente acredita muito são nas verticais. Então, hoje os business são muito integrados. Então, uma vertical de AgTech, por exemplo, ela é praticamente irmã de uma vertical de Animal Health. Mas também pode ser uma coisa diferente, né? A gente pode ter uma empresa de food que busca uma solução de new materials para embalagem, ou de supply chain. Então, a gente tenta realmente que a inovação não só não tenha barreiras de geografias, mas também não tenha barreiras de áreas do conhecimento.
e possa permear todos os campos, né, todos os espectros do conhecimento humano aí. Por último, mais ou menos importante, né, a gente tem o privilégio de trabalhar com grandes parceiros. Então, como vocês devem imaginar, vendo essa tela, os desafios que o Facebook nos traz são muito diferentes dos desafios que a Porsche nos traz. Ou os desafios da Coca-Cola são muito diferentes dos da Shell. Então, essa experiência que nós desenvolvemos em entender e executar os desafios conforme eles são propostos em ambientes de negócio completamente distintos, são parte do que fomenta esse nosso aprendizado, né? Então, hoje a Plug and Play acredita muito nesse modelo, né, de fornecer espaço para as startups, fornecer networking para as startups, fornecer capital para as startups e fornecer clientes para as startups. Então, esse modelo completa um dos grandes segredos, né, do que a gente acredita ser nosso sucesso hoje. Continuando, como o professor já adiantou, né, a Plug and Play, de acordo com o PitchBook, foi o Venture Capital mais ativo do mundo em 2020. Aqui eu estou olhando saídas, né, então foi quase 30% mais que o segundo colocado, né, uma atividade de Venture Capital muito frequente. Eu ressalto que aqui não é o número do ticket médio, né, não é um investimento do mesmo porte de outros players, mas a frequência, né, a frequência com que a gente exercita a musculatura de investimento é bastante alta. E a gente tem o privilégio de ter apoiado algumas das grandes startups do mundo. A gente tem hoje 16 unicórnios no portfólio, né? E a gente acredita muito isso a esse modelo de desenvolvimento total da startup que eu estou dividindo com vocês. Quando a gente faz essa reflexão, né, pessoal, muitas vezes vocês já devem ter ouvido, né, que o Vale do Silício não é um local, é um estado de espírito. Mas quando a gente pega o aspecto geográfico e tenta entender por que o Vale do Silício é o que é hoje, tem muitas teorias, né? Então a gente sabe que empreendedores bons existem em qualquer parte do mundo. Boas universidades existem em qualquer parte do mundo. Se você pegar o próprio Estados Unidos, né, as universidades, as grandes escolas de negócio estão na costa leste. Wharton, Harvard, MIT, Chicago. Então a gente se pergunta muito o que aconteceu no Vale do Silício que fomentou ele ter se tornado o que ele se tornou. E uma das teorias, né, que eu compartilho, inclusive, é a existência de um ecossistema de venture capital com algumas características. A primeira é que eu acho que eles entenderam muito rapidamente o conceito de capital de risco, o conceito de investimento de risco. Então, enquanto os VCs da Costa Leste usavam uma metodologia mais tradicional de valuation, de entendimento, usando múltiplos de EBITDA, usando, enfim, ferramentas mais tradicionais, as VCs do Vale do Silício, desde os anos 50, 60, entenderam que aquelas ferramentas talvez não fossem as mais adequadas, né? É muito difícil você projetar o EBITDA de uma startup com um modelo de negócio completamente disruptivo. É muito difícil você colocar as regras de um private equity ou de um M&A no universo de uma VC que está se estruturando, né, de uma startup que está se estruturando. Então, acho que esse mindset das venture capital do Vale do Silício, implementado no modelo, num período muito incipiente da história, né, da inovação, fez muita diferença. O outro elemento, né, que esse slide tenta trazer é que a gente foi criado um ecossistema que apoia os empreendedores, né, as empreendedoras, em diferentes momentos. E ele não só apoia, como ele prepara para a rodada seguinte. Então, isso tudo é muito... esses conceitos são um pouco cinza, né? Você vê que a gente mesmo trabalha com ranges, né, de aceleração, mas dá para ver claramente, né, que dependendo do investimento necessário e do tempo e do objetivo da startup, ela vai falar com um player diferente no ecossistema de investimento. Então, vai começar lá no Friends and Families, pode chegar até para as VCs mais maduras do mercado, aonde começa a haver interesse corporativo. Uma outra forma de colocar isso, né, pessoal, como eu falei, o ecossistema ele não só apoia, mas ele prepara. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um pitch para investimento anjo, e não é minha intenção hoje aqui, né, explorar o pitch, pois é quase que tema para uma sessão à parte, mas a gente entende que quando o empreendedor começa a buscar investimento anjo, né, eu vou dividir esse material da Anjos do Brasil, tem razões corretas e incorretas para isso. Então, ele está tentando validar um produto market fit, ele está tentando escalar uma solução que ele já testou num ambiente controlado, ele não está precisando de caixa imediato, ele não está vindo para investir basicamente em salários e remuneração da equipe, ele não está tentando desenvolver o MVP, né, isso já foi testado lá atrás, e ele vai abordar os investidores com essa estrutura que eu estou dividindo aqui na tela, né? Então, ele vai mostrar o quanto que ele entende do problema, né, do pain point que existe na jornada do consumidor, ele vai mostrar o conhecimento que ele tem do mercado, dos segmentos,
vai apresentar a solução dele, né, o que ele propõe para resolver esse problema, vai falar os diferenciais, né, quais são os features da solução dele, vai falar um pouco do modelo de negócios, então quanto que é o CAC, quanto que é o LTV, quanto que ele pretende faturar nos próximos 3, 4 anos, vai fazer a proposta dele, né, então quanto que ele quer por quantos por cento da empresa, vai mostrar a execução, ou seja, onde que ele pretende investir os recursos captados, e vai apresentar o time. Basicamente é uma promessa, tá? Como eu falei para vocês, as ferramentas de avaliação convencionais de empresas, elas têm limitações para ser aplicadas em startups, né? Eu costumo dizer que os analistas dos bancos de investimento têm dificuldade de prever o que o Itaú vai fazer no próximo trimestre. E o Itaú é uma empresa com modelo de negócios provado, conhecido com décadas de atuação. O que dirá de uma startup, né? Pensa lá atrás, quando foi inventado o Instagram. Você tinha que acreditar que 2 mercados vão ser criados, né? O mercado de compartilhamento de fotos e o mercado de smartphones. Então, as soluções mais inovadoras, as mais atrativas para Venture Capital, que são os home runs, elas são as mais difíceis de quantificar. E por isso que o pitch para Venture Capital, ele tem um quê de arte, mas tem um pouco de ciência também, né? Quando a gente traz aquele mesmo pitch, né, do investimento anjo para um mercado aí, que é um mercado de venture capital de quase 300 bilhões de dólares, a gente começa a ter um pouco mais de complexidade na análise, né? Então, quando eu falo do product market fit, não basta que o empreendedor me demonstre o entendimento do mercado e o quanto que ele acredita que a solução é boa. Eu espero ver tração, eu espero ver clientes já atendidos, clientes já satisfeitos e feedbacks de quanto essa jornada contribuiu em termos de resultado, para otimizar os desafios que foram propostos pelos clientes da startup. Todo mundo concorda, né, que um dos elementos que sempre é avaliado no investimento é o time, é o founder, é a founder, né? Mas ninguém diz o que é um bom founder, o que é uma boa founder. E a gente acredita que isso não é realmente uma ciência exata, mas existem alguns componentes que fazem sentido. Então, o primeiro deles é a gente olhar o time, mas o background do time, né? Quanto que as pessoas têm experiência e têm vivência naquilo que elas estão se propondo a fazer. O outro elemento é a complementariedade, ou seja, se eu tenho 3 pessoas com o mesmo background na equipe de founders, isso não necessariamente enriquece a equipe. Eu vou precisar ter um bom CTO, um bom financeiro, um bom CEO, um cara para pilotar a máquina de vendas. Então, isso é um outro elemento importante, né? Talvez até mais importante que o background individual. Outra coisa que é importante é entender os incentivos que essa equipe tem para continuar na empresa, né? Stock options, alguma ferramenta atrelada à retenção deles, e também as restrições. Por exemplo, o CTO da empresa, que é um cara brilhante, que tem um track record excelente, ele tem algum acordo de propriedade intelectual com as empresas que ele trabalhou anteriormente? Isso pode, de alguma maneira, prejudicar a implementação da solução que ele está desenvolvendo? Então, isso é uma das coisas que a gente olha com bastante frequência também. E o cap table, né? Então, à medida que a empresa vai crescendo, vai captando, ela vai, enfim, buscando recursos onde ela consegue. Isso, às vezes, traz cap tables muito complicados, né? Quando você olha a empresa, ela prometeu coisas diferentes em rounds de captação diferentes, ela tem uma infinidade de investidores, né, com interesses divergentes, e isso é um complicador na visão do venture capital, né? Ela vai sempre olhar a saída e vai sempre olhar o que já foi comprometido com outros stakeholders que fazem parte daquela sociedade. E o tamanho do mercado, né? Então, como eu falei, a gente espera que a empresa tenha benchmarks críveis do que ela está se propondo a fazer. É sempre importante, né, que a gente tenha aquele grau de precisão, de mostrar número, de fazer uma projeção, mas essa projeção tem que estar embasada em alguma coisa. Então, uma taxa que foi conservadora até agora, por que ela vai ser o dobro do que ela é hoje nos próximos meses, né, nos próximos anos? Não está fazendo muito sentido. Então, tem que ser muito defensável a taxa de crescimento apresentada. A segunda é quanto que você está precificando de crescimento versus valuation. Então, se a gente está buscando hoje, fazendo uma promessa de que a empresa vai valer 10 milhões daqui a 5 anos, qual que é a taxa de crescimento que você precisa para chegar até lá? Essa taxa foi demonstrada por algum critério válido ou ela é uma aposta, né? E, finalmente, o que eu particularmente valorizo muito é o mindset internacional. A gente pode até fazer um paralelo aqui do ecossistema brasileiro, né, com o ecossistema de Israel, por exemplo. O Brasil se estima, né, que tenha entre 13 a 15 mil startups, essa conta varia um pouquinho.
mas Israel tem 9 mil. Porque o empreendedor israelense, ele tem esse mindset de que Israel não vai ser um mercado o suficiente, que ele vai ser forçado a se internacionalizar. E ele já constrói a empresa com base nisso, né? Então, isso é muito importante. A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, é um país que, por si só, dá massa crítica para quase qualquer empreendimento. Mas a gente não precisa abrir mão do mercado externo para atender o mercado interno. Então, é muito importante que a empreendedora, o empreendedor, demonstre para a gente que está preparado para essa internacionalização e não que está colocando fronteiras geográficas para o próprio crescimento. E um componente importante, né, que diferencia do investimento anjo é a rigidez da due diligence. Então, quando a gente vai avançando naqueles estágios de captação, a gente vai tendo due diligence mais profundos, né? Então, provavelmente você vai querer conversar com um dos parceiros que a startup trabalha hoje, provavelmente você vai querer conversar com a equipe de founders, com a equipe de advisors, se for o caso que ela tiver. Então, à medida que a gente vai avançando, né, vai se sofisticando em termos de captação, existe um rigor adicional no que essas métricas, né? Além do número de métricas aumentar, a profundidade das métricas também ganha um grau a mais de seriedade. Finalmente, né, para trazer algumas dicas, aí, alguns aprendizados, a gente fala que hoje capital é uma commodity, né? É duro falar isso, né, para o empreendedor que está começando a jornada de captação, que ainda não é um unicórnio, né, que está tendo que ouvir muitos não, batendo de porta em porta, mas nunca teve tanto dinheiro no mundo, né? Então, o capital é uma commodity, né? A gente recomenda que sempre se busque um capital que pode alavancar outros ativos. Como eu falei no começo, esse é um dos nossos aprendizados, né? O networking corporativo, o acesso a mentores, o acesso a universidades, a órgãos reguladores. Então, de novo, né, tentem descomoditizar esse funding que está sendo buscado. A segunda dica, né, que para mim acho muito importante, eu nunca empreendi, né, mas eu sinceramente levaria muito a sério se eu fosse empreender, é evitar diluição. Então, a gente fazer captações conscientes, né? O Brasil passou por momentos aí que era muito difícil para o empreendedor tentar se arriscar, né? Ainda é, claro que ainda é. Mas, assim, não tentar captar recurso a qualquer custo. Tentar entender muito bem qual que é o recurso que você precisa para a próxima captação. Se você precisa de 1 milhão, não capte 3, porque isso vai trazer consigo uma diluição muito grande. E isso vai ser um complicador para o crescimento lá na frente, né? Então, se você precisa de 1 milhão, porque você vai ter que desenvolver uma nova tecnologia, investir tantos mil na sua máquina de vendas, mas tanto para capital de giro, isso deve ser o que você vai buscar, né? De novo, né, conecta com o primeiro ponto. Nunca houve tanto capital no mundo. Então, hoje eu diria que o equilíbrio de poder está mais para o lado do empreendedor do que já foi no passado. E, finalmente, o term sheet, né? Esse é um ponto que eu gosto de explorar, porque o valuation é uma variável muito complicada. Eu volto, por exemplo, eu dei para vocês do Itaú, né? Uma empresa com décadas de atuação, resultados praticamente previsíveis, e ainda os analistas divergem em quanto vale o Itaú, né? Isso se reflete no preço da ação. Então, muito mais do que a gente tentar fazer uma super ciência de foguete na quinta casa decimal para estipular o valuation da empresa, eu recomendo muito focar nas regras do term sheet. Então, o valuation vai ser definido na próxima rodada, eu vou ter ranges de valuation que vão refletir no preço que eu estou pagando hoje, eu vou ter um cap, eu não vou ter um cap. Então, investir tempo num bom term sheet e que seja defensável ao longo das várias rodadas, para mim tem mais valor do que fazer uma fórmula gigante no Excel para tentar estimar uma coisa que é praticamente intangível, né? Que é o valuation de um modelo de negócio super disruptivo. Finalmente, né, pessoal, vou fazer a ponte aqui para a segunda agenda que a gente vai falar hoje, que é a inovação aberta e a transformação digital. Tem um coach bem famoso aí, né, os números variam, mas o Pierre Nanterme, que era o CEO da Accenture, ele diz que não se digitalizar é a principal razão pela qual metade das empresas saíram do Fortune 500. Isso nos últimos 20 anos, né, que é um horizonte de tempo relativamente curto. Só que quando a gente pergunta, né, o que é transformação digital, as pessoas ainda engasgam um pouquinho, né? E quando você pergunta como a sua empresa vai ser depois da transformação digital, aí os entendimentos realmente variam bastante, né? Então, na tentativa de trazer uma oferta para guiar nossa conversa, eu gosto de acreditar, né, que empresas que nasceram digital, elas têm algumas características. Então, elas são focadas em resolver um problema muito legítimo do cliente delas, né, do ser humano. Elas alavancam muito bem colaboração externa e elas usam a tecnologia como um enabler para ter uma escala infinita.
Se a gente pegar aqui, eu coloquei 4 exemplos de empresas, né, que têm esse bias, são reconhecidamente empresas digitais. O Google, por exemplo, ele é muito focado num problema, a gente não vive sem ele hoje. Ele depende muito de colaboração externa, né, que são os conteúdos que todos nós criamos, as buscas que todos nós fazemos. E a tecnologia traz para ele essa possibilidade de fazer isso sem adicionar custo, né? O Waze é um ótimo exemplo, né? Nós somos o conteúdo do Waze. O serviço que cada um de nós recebe do Waze é 100% customizado e ele é de graça. A tecnologia permite, não é que tem alguém, né, que liga para as pessoas, pega o caminho delas, calcula o tempo e propõe um trajeto diferente. A tecnologia traz isso. Então, para mim, a tecnologia quebrou essa dicotomia entre uma proposta de valor personalizada versus baixo custo. Hoje você tem, né, no caso do Waze, por exemplo, ou do Rappi, né, é uma pessoa que vai buscar o que você busca na hora que você quer, chega na sua casa, te entrega, e o custo disso é marginal, ele é muito baixo. Então, a transformação digital, para mim, ela se responde na capacidade da empresa entregar um valor que é único, individual para cada consumidor, com baixo custo. Tá? Então, esse é o conceito que a gente vai trabalhar hoje. Tá? Espero que faça sentido para a maioria de vocês. Quando a gente entende, né, essa dicotomia, vem uma outra dicotomia, que é assim, se uma empresa é líder, ela tem alguma coisa que ela faz que funciona muito bem. Não é uma empresa que está em crise, que precisa se transformar, que precisa se reinventar amanhã. Ela tem um negócio provado, ela tem margens altas, ela tem market share, ela lidera em tecnologia, mas ela também tem essa capability de aprender a se reinventar. Então, muitas vezes fica aquela outra dicotomia, né? Eu vou investir no meu core business ou vou investir em inovação? Aonde que eu vou alocar meus recursos, né? E essa dicotomia está provada que ela é falsa, né? Até certo ponto, porque as empresas conseguem encontrar caminhos de se reinventar antes que elas precisem fazer, né? Nessa situação que a gente tem aqui, elas consertam o que ainda não está quebrado. E a forma que a gente tem encontrado, né, para unir resolver essa dicotomia é muito a inovação aberta. Então, enquanto a empresa faz bem o que ela conhece dentro do modelo atual de negócios dela, ela vai incorporando coisas que podem, inclusive, se tornar novos mercados para ela e causando uma disrupção mínima no core business, né? Então, é a forma que a gente enxerga que a inovação orgânica talvez tenha limites e a inovação aberta entra muito forte para contribuir. Isso depende de algumas reflexões, né? Então, o que esse gráfico traz para a gente, né? Uma reflexão de quando eu olho lá para frente, né, que é o futuro que está aqui no eixo, aonde o meu curso de negócios atual vai me levar? E qual que é a minha expectativa em relação a isso? Se houver um gap muito grande, como no exemplo que eu trago para vocês, a gente vai ter que algumas perguntas serem respondidas, né? Primeiro, qual que é o tamanho desse gap? É alguma coisa que só fazendo mais inovação orgânica eu consigo atingir? Ou eu vou ter que fazer alguma intervenção mais radical através de inovação aberta? A segunda variável é o tempo, né? Então, é um gap que eu preciso fechar imediatamente, ou é um gap que eu tenho 20 anos, 30 anos para fechar sem um risco de disrupção iminente? E a terceira é quanto investir. Então, qual que é o benefício que eu enxergo de fechar esse gap? Qual que é o ROI, né? O Return on Investment, dessa intervenção que eu preciso fazer? Então, essas 3 variáveis vão guiar muito a decisão de uma empresa investir ou não em inovação aberta. A gente também espera deixar claro que inovação aberta não é um must para todo mundo, né? Cada empresa tem sua realidade, cada empresa tem a sua situação competitiva e elas vão tomar as decisões que sejam pertinentes para a sua realidade. O último ponto, né, pessoal, então, para amarrar as 2 conversas que a gente teve, né? Então, quando a empresa tem essa necessidade de fazer um investimento mais radical, de se posicionar num novo mercado, ou de causar uma intervenção mais radical no modelo de negócios dela, ela pode usar ferramentas de venture capital. Então, é o que a gente chama de corporate venture capital, né? Que é um dos possíveis desdobramentos de um trabalho de inovação aberta, mas não é vinculado, né? Não é dependente desse trabalho. Os 2 caminhos podem seguir em paralelo sem problema nenhum. Venture capital, como a gente viu lá atrás, é um mercado que no ano passado foi equivalente a 300 bilhões de dólares, né? E Venture Capital foi 73 bilhões, então foi quase um quarto disso através de quase 3.400 deals ao redor do mundo. Quando a gente traz um pouco para a realidade, né, a gente vê que isso é uma tendência que vem crescendo, então, embora seja só um quarto dos investimentos de Venture Capital, a gente tem um ticket médio muito maior. Por quê? Porque quando uma empresa vai buscar uma startup, ela dificilmente vai buscar super early stage, super in ideation, né? É impossível, quase, né? Você pensar que uma empresa vai ter visibilidade
vai ter acesso e até que vai conseguir trabalhar com um empreendedor ou uma empreendedora que é só uma ideia ou um notebook. Então, já existe uma necessidade de um amadurecimento maior das startups que são buscadas para trabalhar com corporate venture capital, né? Consequência disso é que os investimentos são maiores, né? Então os ticket médios aqui são bastante maiores, né? Consistentemente maiores do que a gente vê como média de venture capital. Quando a gente traz para a nossa realidade no Brasil, né, Latam principalmente, ainda é um mercado extremamente incipiente. Talvez alguns de vocês tenham lido que no primeiro trimestre desse ano, os investimentos em venture capital no Brasil foram 4 vezes maiores que os investimentos em private equity. Mas ainda assim, a América Latina representa só 2% dos investimentos mundiais em corporate venture capital. A gente tem também 62% dos corporate venture capital operando há menos de 2 anos. Então, por mais que tenha crescido, né, a gente vai ver que foi um CAGR de 85% dos últimos anos, ainda é muito pequeno no Brasil em termos de tempo, e em termos de representatividade, e ainda é muito recente em termos de tempo. E a gente tem que quase 138 programas de conexão, mas 60% deles não atingiram o objetivo nos primeiros 2 anos, das primeiras investidas, né? Isso é muito bom, porque traz de novo aquele conceito que venture capital é risco na sua essência, né? É acreditar em diversificação, é acreditar que de cada 10 investimentos, 9 não vão se pagar, mas aquele que se pagar vai mais do que compensar os outros que foram feitos, né? Então, eu vejo essa taxa alta de fracasso aqui com bons olhos, né? Na medida que as pessoas estão entendendo o conceito e estão dispostas a investir mais nisso. Como eu falei um pouco, né, adiantei, a gente tem tido um crescimento nos últimos anos aí de quase 85% dos investimentos de CVC. No Brasil, muito focado em 4 segmentos, né, que são AdTech, as startups focadas em Media Advertising, FinTech, com alguns unicórnios já consolidados, as startups de Pure Tech, que são aquelas de TI, e as de Retail Tech, as de varejo, né, que em muitos casos são muito ligadas até com a AdTech, que está em primeiro lugar. Para sumarizar um pouco, tá, pessoal? Então, o que a gente viu aqui de Venture Capital, né? Aquelas 3 dimensões, né? De entender que essa captação, ela deve buscar não só dinheiro, mas deve buscar ativos intelectuais também. A gente viu uma recomendação de ter um term sheet consolidado e de não buscar uma diluição mais do que o necessário, né? Para a gente realmente não perder o controle da empresa ou ter um cap table que não vai ser atrativo no futuro. Quando a gente traz para Corporate Venture Capital, algumas coisas que são importantes acrescentar naquela análise, né? Então, a empresa sempre vai olhar a tecnologia, né? Quanto da tecnologia que a empresa tem que ela pode incorporar no negócio dela e ter uma vantagem competitiva sustentável. A segunda é o impacto. Aquela tecnologia vai mover a agulha do meu P&L? Ela vai mover a agulha da minha produtividade? É uma coisa que vai acelerar um processo, né, que eu tenho internamente? E mesmo que a resposta seja não, ela pode ter um fit estratégico. Então, essa startup vai me permitir posicionar num segmento de mercado que eu não atuo, um segmento de mercado complementar ao meu business atual. Então, essas são perguntas, né? Além de avaliar tudo que um venture capital analisa, quando uma empresa avalia ou toma a decisão de investir em uma startup, ela considera esses 3 fatores em adição àqueles que a gente viu mais cedo. Pessoal, eu passei bastante rápido aí pelo conteúdo. A ideia é que a gente realmente tenha tempo de conversar, né? Mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade aí que o Inovamac abriu para a gente. Queria agradecer o convite de toda a equipe do Mackenzie, né? Foi minha casa já, então estou muito feliz de estar aqui hoje. Queria abrir um pouco para as perguntas aí, espero que tenha contribuído e estou à disposição para a gente conversar um pouquinho mais se ficou alguma dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Paulo? Ó, quero avisá-lo que a professora Juliana Abruzio está aqui na plateia, tá? De repente poderíamos até subi-la aqui para a área de membro, né? Mas, enfim, temos aqui vários colegas aqui participando também do nosso encontro de hoje. E eu queria que você, então, gente, fizesse aí colocasse a sua pergunta no chat aqui, no bate-papo. Eu acho que para começar, né, Luciano, nós poderíamos colocar algumas coisas assim, né, para a gente começar a conversar nessa roda aqui agora de bate-papo. Assim, eu gostaria de colocar uma primeira pergunta aqui, Paulo.
tem mais a ver com a Plug and Play, entender um pouquinho, né, o porquê que a Plug and Play está no Brasil, qual a estratégia que está por trás disso, por que que o Brasil é um ecossistema interessante aí para empreendedorismo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado, Ricardo. Eu acho que tem uma via de duas mãos, né? Como quase tudo no ecossistema de empreendedorismo. Eu acho que em uma mão a gente tem um ecossistema que está amadurecendo muito no Brasil, especialmente algumas verticais, né? O agro. Eu ouvi outro dia de um colega aí do mercado que se um dia existir um Google do agro, ele tem que ser uma empresa brasileira. Tamanha a vantagem competitiva que a gente tem nesse segmento, né? Então, numa mão a gente oferece às empresas parceiras em outros mercados, em outros escritórios, acesso às startups no Brasil, e no outro a gente fornece aos nossos parceiros corporativos no Brasil acesso às startups que estão em outros lugares do mundo. Então, a gente entende que o Brasil é tanto um mercado provedor de startups quanto um mercado consumidor de startups muito interessante, né? A gente já coinvestia, né? A gente tem hoje 46 investimentos no Brasil, coinvestidos com a Porto Seguro, na época da Oxigênio, e desde 2019 a gente realmente colocou uma bandeira aqui no solo brasileiro para começar a operar com management entity local. Muito bem, né? Luciano, tem alguma questão aqui que já queria trazer? Eu estou aqui me organizando para perguntar. Paulo, eu estou formulando aqui, mas o que eu quero saber é assim, do ponto de vista da universidade, né? O que você nos indica e nos aconselha? Porque o nosso trabalho é fomentar o ecossistema local, né? Para provocar assim, os alunos, os professores a produzir negócios de impacto. Para onde uma das coisas que você disse agora me deixou bastante pensativo assim. Uma é que o agro é uma área forte no país para investimento. Você compreendo, faz sentido. Isso é uma coisa que eu já fiquei pensando, né? O que a gente tem de agro, né? Assim, no Mackenzie, porque realmente é uma área importante de estar presente. Mas assim, a pergunta é mais nesse sentido, assim, para onde a gente deve apontar, né? Vai ser nesse sentido. E assim, uma outra pergunta na sequência é se você tem visto projetos com efetiva maturidade de alunos recém-formados, né? Você vê potencial para isso, se um pouco mais de tarimba de mercado é o perfil que acaba chegando mais efetivamente. Como é que você. Não sei se eu consegui deixar claro, eu quero saber um monte de coisa. Na verdade, eu quero ser aconselhado para onde a gente aponta aqui, entendeu? Não, tranquilo. A ideia é ser bate-papo mesmo, Luciano. Vamos lá. Eu acho assim, primeiro ponto, né, que seria interessante, eu participei de uma mesa redonda outro dia, tinha um colega do SoftBank, e ele fez uma reflexão interessante. Ele falou, na minha época, e a época dele é a mesma que a minha, quem se formava numa universidade de ponta queria ir para banco de investimento. Hoje, quem se forma numa universidade de ponta quer ir para fintech. Então, eu acho que, né, se a gente trouxer, né, que da mesma forma que a gente vende inovação, que a gente trabalha com inovação, a gente tem que aplicar inovação para as nossas próprias organizações. Então, hoje, o que é o pain point do aluno, né? A jornada do cliente, do aluno? Eu acho que esse interesse maior por modelos empreendedores, né? E o papel da universidade é refletir, é oferecer soluções para essa necessidade. Eu acho que a gente saiu de um. E, de novo, né? Muito legal a gente estar tendo essa conversa hoje, porque mostra que o Mackenzie está na vanguarda dessa jornada. Mas se o aluno não quer mais ir para uma grande corporação, para um grande escritório, né, para uma grande trader, o que deveria mudar no currículo das empresas? Né? Eu acho que a gente deveria fazer esse mesmo pitch que a gente faz para vender para fora, para dentro. Então, o que a gente precisa se adequar para oferecer uma solução melhor para esse pain point que os alunos têm? Né? O conhecimento que a gente tem da jornada desse aluno, né? O pessoal de Health Tech fala muito da jornada do paciente, né? Talvez a gente tenha que fazer a jornada do aluno, né? O equivalente a isso para fazer a reflexão. Eu, sinceramente, aí eu vou ser bastante humilde, tá, Luciano? A gente não trabalha tanto com empreendedor nesse estágio tão ideation, né? Que é o cara que saiu da universidade, tá? A gente costuma trabalhar com startups no estágio um pouquinho mais avançado, tá? Mas a gente tem um ótimo contato, por exemplo, com a Universidade de Stanford, que é a nossa vizinha lá no Vale do Silício. E a Universidade de Stanford tem seu venture capital. Então, a empresa júnior, né, que algumas empresas têm, para Stanford é o Venture Capital Júnior, né, o equivalente disso que eles têm lá.
Então, eu não tenho essa experiência, né, pessoal, mas acho que uma boa prática que deveria ter, de novo, né, cai no começo da conversa. No passado, o aluno queria ir para a empresa. Hoje, para onde o aluno quer ir? Ele quer ter a Startup Júnior, ele quer ter a Venture Capital Júnior. O que a empresa Júnior evoluiria para atender o interesse desse aluno, né? Que eu posso dividir hoje é mais essa reflexão do que uma resposta, tá? Posso complementar aqui, Ricardo? Claro. Você apontou o mercado agro como uma vocação do Brasil, né? Quais são as outras áreas assim para a gente ter uma atenção especial de oportunidades? Assim, o Brasil tem desafios muito grandes, né? Onde você tem desafio, você tem oportunidade, né? E quando eu falo de startups, isso é muito verdade. Então, saúde no Brasil, né? Eu acho que assim, agro e fintech são duas áreas consolidadas já, não dá nem para dizer que é tendência. Eu acredito que health tech vai vir muito forte aí. E eu, particularmente, uma aposta pessoal minha, eu acredito muito em smart cities. Pela complexidade que são as cidades brasileiras, né? Eu acho que tem soluções de transporte, soluções de segurança pública, soluções de saneamento básico. Então, a minha aposta, assim, os tickets médios são altos em geral, né? Então é atrativo para o empreendedor também. É claro que tem toda a complexidade de trabalhar com agentes públicos, né? Teve o marco legal das startups, foi um facilitador agora. Eu acho que não foi o que todo mundo queria, mas certamente foi uma melhoria em relação ao que era antes. Eu acredito muito que Smart Cities pode ser uma vertical muito forte no Brasil no futuro. E antes disso vai vir Health Tech, com certeza. E a bola de cristal aqui, Luciano. Muito, muito grato. Eu aposto também em cidades inteligentes. A gente está com um projeto aqui em Campinas na área. Grato, eu aponto na sua direção. Eu já vi bastante gente falando também da importância do que vem acontecendo na área de saúde internacionalmente, está todo mundo olhando. O Brasil tem algum potencial. Faz sentido, eu concordo. Grato. Agora, só complementando a resposta, né? Eu acho que em health, uma evolução, assim, posto isso, né? Quais são as evoluções, né? Eu acho que a gente ainda tem no empreendedor do agro muito aquele mindset que eu comentei, né? De acreditar que o Brasil é grande o suficiente. Então, a gente tem hoje alguns unicórnios no Brasil, né? Em real estate, a gente tem unicórnios em fintech. A gente ainda não tem um grande unicórnio no agro, né? E não tem muito razão de ser, todo mundo está esperando esse unicórnio. Então, acho que esse mindset de não pensar só no Brasil, de pensar que a startup está sendo construída para o mundo, seria um desenvolvimento importante para os empreendedores de agro, né? Não que eles não tenham, alguns claro que têm, não dá para generalizar. Mas se a gente pudesse disseminar mais esse pensamento, acho que seria muito benéfico para os empreendedores de agronegócio. E de saúde, né? O que a gente vê lá fora é muito diferente do que vê no Brasil. Então, lá fora, as principais startups são de uso de data e analytics para a saúde. Você tem toda essa parte de diagnóstico em casa, você tem uma parte grande do que eles chamam de omics, né? Que são tudo que toca manipulação genética em algum nível. No Brasil, a gente está muito mais limitado ao prontuário eletrônico, a ferramentas de ERP. Então, health é grande nos dois países, é promissor nos dois, mas eu acho que os países estão se especializando em áreas diferentes, né? Até porque os grandes laboratórios, né, os centros de pesquisa deles acabam estando fora do Brasil também. Então, acho que tem essa discrepância, né? Então, saúde é grande, mas primeiro mundo, os países em desenvolvimento estão, não gosto desse termo, né? Os países desenvolvidos em desenvolvimento estão dando contribuições diferentes nessa agenda. Inteligência artificial, como é que está chegando nos investidores essa tecnologia que está todo mundo falando? É curioso, tá, Luciano? Até se você olhar as verticais que a Plug and Play trabalha, não existe uma de inteligência artificial. A gente tem Food Tech, InsurTech, IoT, Agritech, mas não tem uma de AI. Porque a inteligência artificial virou quase uma disciplina, né? Ela é quase uma horizontal, ela permeia todos os campos do conhecimento. Então, desde do chatbot, do que você fala para contratar um serviço na internet, até ferramentas super complexas, né? De previsão de incêndios florestais, de previsão de predisposição para aparecimento de doenças. O AI está em tudo, né? É até difícil de considerar como uma vertical, porque ele permeia praticamente todas, né? Então, isso significa que é um sim, né? Que eu acho que é super promissor e que, com computação quântica, né? Com as ferramentas que estão vindo, isso ainda vai surpreender muito a gente, pelo menos a minha geração, assim. E que outras tecnologias estão
emergentes assim que são o futuro, que todo mundo está falando que a inteligência artificial é uma grande tendência e o mundo vai girar em torno disso lá na frente. Quais são as outras que os investidores estão atentos? Olha, eu te diria, bom, blockchain com certeza, né? Eu acho que blockchain tem um potencial gigante aí. Em food, né? Acho que tem uma preocupação muito grande, né, sobre produção de alimento e com o food vem junto a de sustentabilidade, né? Que a gente não pode deixar de falar. Então, hoje no mundo se estima que tem 500 mil famílias, 500 milhões de famílias, né, de agricultores que não tenham práticas de sustentáveis. Né? Então, tem desperdício de água, o alimento que eles produzem não é traceável, ele se perde na cadeia de distribuição, ele tanto de água quanto de herbicidas. Então, acho que essa preocupação é a pirâmide de Maslow, né? Ela vem das necessidades mais imediatas para as menos imediatas. E quando a gente fala de food, ela vem de mão dada com a sustentabilidade, né? Eu acho que essas são indissociáveis. Animal health também, né? Vem junto com essa de agro, vem junto, né? Então, sustentabilidade, eu acho que da mesma forma que inteligência artificial, uma dessas coisas permeia todas as demais verticais. Né? Muito bem, Então, muito antes de bem. colocar... Ricardo. Obrigado, Luciano. Antes de colocar algumas perguntas aqui do chat, a professora Juliana acabou de subir aqui, né? Oi, Professora parabéns para Juliana. o Paulo. Obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado, Eu só estou um Paulo. pouco preocupado que a última vez que a Juliana viu eu falando alguma coisa, ela me deu uma nota baixa, tá? Então, espero que eu passe hoje. Mentira dele. Faz 20 anos isso e não é verdade, mas ficou boa a piada. Paulo, prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo teu tempo, teu conhecimento compartilhado. Obrigada, estou aqui aprendendo muito com você. Bom te ver de novo. Obrigado pelo convite, professora. Paulo, vamos lá. Vamos colocar algumas perguntas, então, aqui do pessoal que está na sala. Ó. O Brasil tem fama de... Aqui quem está fazendo é a Andrea Neves, né? O Brasil tem fama de ser um país muito burocrático. Para uma startup é menos complicado? Não, é bem mais complicado. Até, André, tem uma piada que circula no meio que fala que a gente não devia chamar as startups de unicórnio, né? Devia chamar de dromedário, porque o que ela menos tem é aquela coisa fantasiosa, né, do unicórnio, é muito mais resiliência que ela precisa, tá? Como eu falei, né, eu faço parte do comitê de startups da FEComércio e a gente teve recentemente, né, com o senador Carlos Portinho e o secretário Igor Nazaré, discutindo o marco legal das startups, né? E houve avanços no investimento anjo, houve avanços na contratação de startups pelos entes públicos, mas a verdade é que assim, o ambiente de negócios no Brasil é muito complexo. Então, eu acho que o marco legal, sem dúvida, foi um avanço, né? Eu acho que um avanço muito bem-vindo, mas ele não facilitou a vida das startups, né? Porque uma coisa é você ter a lei, a outra é você fomentar a adoção, principalmente por quem contrata, né? Então, a isenção de lucro sobre investimento anjo, as próprias restrições, né, que a administração pública tem para contratar, e tem que ser, né, claro, a administração pública tem princípios para respeitar, mas para a startup ainda é muito mais complexo. Né? Então, eu acho que o ambiente no Brasil não é mais simples para a startup. Então, eu acho que melhorou muito a questão de captação, porque os juros estão baixos, né, a gente evoluiu nessa parte, mas o ambiente ainda é muito hostil, né, a parte de tributação. Eu até faço uma reflexão, né? Eu acho que o próprio ecossistema do Brasil está amadurecendo. Então, o próprio investidor anjo, quando ele avalia investir numa startup, ele ainda usa aqueles modelos antiquados, né? E quando eu digo antiquado, não é crítica, né? Ele usa o que ele aprendeu na carreira dele. Então, ele vai querer fazer 1 milhão de exigências para a startup, porque é o que ele aprendeu na corporação que ele trabalha, né? E não vai ter esse pensamento de entender que, por mais que ele se proteja, é risco. O risco é intrínseco e é muito grande. Né? Então, de novo, a gente é um ecossistema em amadurecimento, né? Eu acho que isso é parte da jornada, mas para responder a sua pergunta, eu não acho que é mais fácil, que tenha muitas facilidades para o empreendedor, não. Reconheço muito o esforço deles, porque não é fácil. Ok. E tem a pergunta aqui do Diogo Reis, perguntando o seguinte: Fala, Paulo, tudo bem? O que você acha do Open Bank? E se a barreira de entrada para pequenos empreendedores nesse mercado é grande? E se você conhece alguma startup já em early stage neste mercado? Estou no primeiro ano do meu curso e penso muito em empreender nessa área, desenvolvendo uma fintech.
Pergunta do Diogo Reis. Legal. O fintech, uma das coisas que a gente entende, né, que as fintechs brasileiras são tão bem-sucedidas, é que elas são criadas num ambiente extremamente regulado, né? Isso é uma barreira para a startup, até respondendo a pergunta da Andrea, mas também é uma proteção, porque é muito difícil para uma startup estrangeira atuar no Brasil, né? Então, tem uma barreira de entrada quase que natural, né, quando a gente fala de fintechs. O Open Bank ele vai ser um caminho, sem dúvida. Eu acho que não só pelo Open Bank em si, né, como fintech, mas como agregador de dados. Então, tudo que a gente estava discutindo de AI, de eu ter um conhecimento cada vez mais complexo daquele indivíduo, né, o Open Bank vai contribuir muito nessa agenda. Eu acho que startups, você perguntou, bem-sucedidas nessa área, na América Latina a gente tem a Prometeu, é uma startup, eu não vou lembrar agora a origem dela, é Argentina, Chile ou Uruguai, que é muito boa. E no Brasil a gente tem a Plug, não é da Plug and Play, casualmente é investida nossa, né, mas o nome não tem nada a ver. É Plug com GGY no final. É uma startup também, eles são muito promissores, né, eles começaram há 2 anos no mercado, já estão com uma escala considerável aí, e têm conseguido atrair a atenção de muitos clientes. Eu acho que o Open Banking definitivamente é um campo promissor. Eu acho que ele não é tão promissor porque ele já começou há um tempo, né? Então, muita gente já está começando a se estabelecer nessa área. Mas tem muito para crescer ainda, né? O Brasil ficou fechado, regulamentado tanto tempo que nos próximos 3 a 5 anos, até você terminar teu curso, com certeza ainda vai ter uma oportunidade. Muito bem. Bom, as perguntas aqui nós encerramos aqui. Eu tenho uma dúvida, Paulo, pessoal minha. Nós temos muitos empreendedores ainda na fase da ideia, né? Aqui a gente trabalha a ideação e a validação da ideia. E também nós temos startups, né, nas nossas incubadoras. Vamos pensar agora, vamos trazer para essa primeira fase, né, dos empreendedores, que é trabalhar a ideação e validação. Dá para você, né, quando você vê um pitch de uma ideia, dá para você olhar se aquilo tem potencial alto ou não? O que você avalia, né, no pitch do empreendedor, numa apresentação inicial de um projeto, né, para falar se ele tem potencial ou não? Tem muitas coisas, né? Eu acho, de novo, a gente podia falar uma sessão inteira de pitch aqui, tá, Ricardo? Mas tem um elemento, né, que nenhuma VC vai admitir, mas tem muito aquela questão do gut feeling, né? Você olha a ideia e fala, é boa a ideia, sabe? Isso, claro, depois vai depender da execução, de uma série de coisas, né? Mas eu lembro uma vez, até para ter uma experiência concreta, né, que uma pessoa levou uma proposta na Anjos do Brasil e ele brincou que era o Airbnb das vagas de estacionamento. Então, os prédios, né, na década de 80 em São Paulo tinham 4, 5 vagas de garagem e tal. E hoje em dia ninguém tem 4, 5 carros, né? Então tinha muito espaço ocioso. E na outra mão ele tinha essa necessidade do last mile delivery. Então o Rappi vai na tua casa, o correio vai na sua casa, ele para onde para fazer a entrega? E ele se conectou muito com a ideia de falar com os condomínios, de falar com os proprietários, né, para liberar acesso, para questão de segurança, assim. Foi uma ideia boa. A hora que você ouve isso, eu não precisei nem ouvir o resto do case. Eu falei, quero conhecer mais. Sabe? E aí vai ter o due diligence, vai ter outra conversa, né? E a atitude do empreendedor, sabe? Eu lembro que quando alguém levantou essa dúvida, né, da segurança, a menina, era uma founder, inclusive, ela falou assim, a nossa mãe dizia para não entrar no carro de estranho e não aceitar balinha. Hoje a gente entra no Uber e pega uma balinha. Então, para mim, ela foi tão feliz na forma de traduzir a jornada do cliente com a solução dela, que eu falei, essa ideia é boa. Independente de qualquer coisa, é uma ideia boa, sabe? Que, tipo assim, como alguém não pensou nisso antes? E aí você vai seguir todo o seu processo de due diligence, né? Mas uma solução boa para um pain point legítimo tem muito valor. É muito, quase imbatível, assim, sabe? Muito bem. Tá bom. Alguma questão, professora Juliana, professor Luciano? Ó, chegamos aqui no final, ó, 6 horas, exatamente como planejávamos, terminar às 6 horas da tarde. Tudo bem? Eu estou achando excelente, adorei. E Tá bem. vou fazer questão de rever. Foi tanta informação, eu quero rever depois no YouTube. Bom, Tá bom, então. parabéns, Ricardo, Luciano e Paulo, principalmente. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Tá bom. Bom, Paulo, eu só agradeço também novamente aqui a sua presença por ter participado conosco aqui da nossa série Inovação e Empreendedorismo. Muito obrigado pelo teu tempo e espero encontrá-lo outras oportunidades, né? Nós temos vários eventos que eles acontecem também durante o ano. Teremos já um no final do ano que a gente chama de Arena Inovamac, que é um grande evento que a gente realiza no Mackenzie. Quem sabe, né? Não podemos aí combinar alguma coisa e trazer a Plug and Play novamente aí para vocês aí conversarem com os mackenzistas, né? Com os empreendedores mackenzistas. Muito obrigado, agradeço também aqui aos meus colegas aqui, professores, a professora Juliana, né? Que é a coordenadora do nosso ecossistema, da CIT, né? Da Coordenadoria de Inovação e Tecnologia, Luciano, que é meu parceiro aqui na incubadora, tocando lá Campinas, e agradecer também os nossos convidados aqui, nós tivemos vários professores aqui também presentes, alunos, empreendedores, convidados aqui que participam conosco aqui dessa agenda. Um abraço, gente. Quer fazer algumas considerações aí finais também, Luciano? Agradecer, complementar os agradecimentos, achei muito bacana a palestra também, e vamos pensar uma maneira de você estar mais próximo da gente, Paulo. Vamos. Auxiliar a aquecer nosso ecossistema aqui com essa referência de mercado internacional, tá bom? Claro, se prepare. Obrigado a vocês, gente. Prazer estar com vocês hoje aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, tchau. Tchau, um abraço. Tchau, gente.